Olá! Hoje nós vamos mergulhar numa ferramenta que é simplesmente essencial para quem quer contar boas histórias em inglês, o passado contínuo. E olha, isso aqui é muito mais do que só uma regrinha de gramática, viu? A gente vai entender como esse tempo verbal funciona para literalmente pintar um quadro do passado, construindo cenas cheias de vida e de detalhes. Então, a grande questão que guia a nossa conversa é essa: como é que uma única estrutura verbal consegue sozinha criar toda uma atmosfera, todo um cenário de algo que já aconteceu? Pois é, a resposta para isso está na função narrativa do passado contínuo. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para entender bem esse tempo verbal, o melhor jeito é pensar nele como se fosse a ferramenta de um diretor de cinema. A função principal dele não é só gramatical, na verdade, cenográfica. É ele quem monta o palco, sabe? Prepara todo o ambiente para a ação principal que está prestes a acontecer. Basicamente, o que o passado contínuo faz é isso: ele cria o pano de fundo. Ele descreve o que estava acontecendo, o que estava rolando, estabelecendo o contexto onde outros eventos, geralmente mais curtos e específicos, vão acontecer. Pensa nele como a paisagem da história. Vamos ver um exemplo bem prático. Aqui na frase, a ação was cooking, ou seja, estava cozinhando, é o nosso pano de fundo. É uma ação que estava em andamento, contínua, até que ela foi interrompida por um evento bem pontual, knocked, ou seja, bateram, percebe? Uma ação estava em progresso quando a outra mais curta aconteceu. Então, essa função de criar um pano de fundo se manifesta principalmente de duas formas na hora de contar uma história. A primeira, como a gente acabou de ver, é para preparar o cenário para um evento que interrompe a ação. E a segunda é para descrever várias coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, em paralelo. E para ilustrar esse segundo uso, olha só que interessante essa cena. De um lado, você tem I was chopping onions and crying. Eu estava cortando cebolas e chorando. E do outro, they were all laughing and merrymaking. Eles estavam todos rindo e festejando. O passado contínuo permite que a gente visualize essas duas coisas acontecendo exatamente ao mesmo tempo. Beleza. Agora que a gente já entendeu o porquê de usar o passado contínuo, vamos avançar para o como. Como é que a gente constrói essas frases? A arquitetura por trás delas é bem lógica, bem sistemática. Vamos começar pelas formas afirmativa e negativa. A estrutura é bem direta. Na forma afirmativa, a gente junta o sujeito com o verbo to be no passado, que vai ser was ou were, e esse verbo ancora a ação no tempo. Depois vem o verbo principal com o ing no final, que dá a ideia de continuidade. Já na negativa, a lógica é a mesma. A gente simplesmente coloca o not ali no meio para negar aquela ação que estava em progresso. Simples assim. Ok, mas e para fazer perguntas? Como é que a gente transforma uma afirmação numa interrogação? A resposta está num princípio que é chave na gramática inglesa: a inversão. O mecanismo é super simples. Na afirmativa, a ordem é sujeito e depois was ou were, certo? Para fazer uma pergunta, a gente só inverte essa ordem. O was ou were pula lá para o início da frase antes do sujeito. É essa troca de lugar que sinaliza gramaticalmente que aquilo é uma pergunta. E com essa estrutura, a gente consegue criar dois tipos de pergunta. A primeira é a interrogativa direta, como em Were you looking?, que busca uma informação de forma neutra. Agora, a segunda, a interrogativa negativa, como em Wasn't the driver driving?, ela já carrega uma certa nuance, um tom de surpresa ou uma busca por confirmação, como se quem pergunta já tivesse uma opinião formada. E agora, chegamos num ponto que ajuda a consolidar tudo isso para quem fala português. Sabe o que é o mais legal? Existe um paralelo linguístico quase perfeito entre o passado contínuo do inglês e a estrutura que a gente já usa no nosso próprio idioma para falar de ações em progresso no passado. A conexão é essa, direta. I was reading é, literalmente, eu estava lendo. Nas duas línguas, a gente usa um verbo auxiliar no passado e o verbo principal no gerúndio. Essa semelhança faz com que o conceito seja incrivelmente intuitivo para nós. É uma verdadeira mão na roda. Então, para a gente fechar, a questão final vai um pouco além da gramática e entra mais no campo da criatividade. Quando for construir a próxima história em inglês, qual pano de fundo vai ser usado para dar vida à cena?
É importante lembrar que o passado contínuo não é só uma regra, não. Ele é o pincel que se usa para pintar esse quadro do passado. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.